Não pensei que uma frase pudesse cortar o ar de um cômodo tão rapidamente. Mas quando o escutei sussurrar, "Se você sair por essa porta, vai se arrepender", o mundo pareceu se fechar ao meu redor. A noite estava silenciosa, sem chuva, sem vento, sem nada que pudesse me distrair do peso de suas palavras. Esse sussurro não foi um grito, foi algo pior. Foi um aviso dito com calma, como se ele já tivesse imaginado todas as formas possíveis de me fazer entender que não havia outra saída. Minha mão estava na maçaneta quando senti o primeiro tremor. Não meu, mas dele. A porta vibrou levemente, como se ele a estivesse tocando com os dedos, pressionando o suficiente para que eu percebesse sua presença, mesmo sem ver seu rosto. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não precisava elevar a voz. Bastava se aproximar em silêncio para prender minha respiração no peito. A casa inteira parecia escutá-lo. O corredor onde ele estava era um túnel escuro que eu não podia ver, mas sentia, como uma sombra esperando que eu recuasse primeiro. Tentei me convencer de que estava exagerando, que ele não passaria de um aviso. Mas aquele tremor na maçaneta tinha a intenção clara de romper qualquer dúvida. Meus dedos se soltaram lentamente do metal frio, enquanto um calor seco subia pela minha garganta. Era a primeira vez que ele cruzava aquela linha de forma tão explícita. A primeira vez que transformava um limite emocional em físico. Isso não era uma discussão. Era uma declaração. Dei um passo para trás, e o som do piso antigo denunciou mais do que eu queria. A respiração dele mudou. Só um pouco, mas o suficiente para eu entender que ele tinha me ouvido. Que sabia exatamente onde eu estava. Que cada centímetro de distância que eu desse, ele perceberia. Não havia gritos, nem agressões. Apenas sua convicção absoluta, suspensa entre nós como uma corda invisível que ele segurava. E naquele instante, quando o silêncio se fechou entre os dois, percebi algo que doeu mais que o medo. Ele não estava tentando me impedir de sair. Ele estava me mostrando que, dali em diante, tudo o que acontecesse seria culpa dele. E que eu, pela primeira vez, não tinha nenhuma certeza de qual seria a consequência. Não sabia que uma simples frase poderia dividir minha vida em um antes e um depois. Mas naquela noite, quando ele disse, "Se você sair por essa porta, vai se arrepender", soube que algo essencial havia mudado entre nós. A voz dele era suave, quase baixa demais para ser considerada ameaça. E talvez fosse por isso que me destruiu por dentro. O corredor estava escuro, apenas iluminado por um resto de luz que vinha da cozinha, e meus dedos ainda tocavam a maçaneta, quando percebi que aquilo não era um impulso dele, era uma decisão. Os dias anteriores haviam sido tomados por gestos pequenos que, agora, pareciam partes de um mapa que eu me recusava a ver. Suas perguntas insistentes, seus silêncios calculados, seu modo de se colocar atrás de mim sem avisar, como se precisasse me lembrar constantemente de que ele sempre estava ali. Eu quis acreditar que era só preocupação, que seus ciúmes era apenas uma forma distorcida de amar. Mas quando a maçaneta começou a tremer em minha mão, entendi que ele já havia cruzado uma linha e que esperava que eu cruzasse a outra. Enquanto sua sombra se projetava por baixo da porta, senti o ar do quarto se tornar mais denso, como se a casa inteira entendesse o que estava para começar. E antes de continuar, te convido a comentar, inscrever-se e deixar um like, porque o que aconteceu depois não foi um mal-entendido, nem uma briga de casal. Foi o início de um aprisionamento emocional tão silencioso que só pude reconhecê-lo quando já era tarde. Tentei me convencer de que ele não iria mais longe, que tudo era só um momento tenso que terminaria em uma conversa difícil. Mas naquela noite não havia espaço para explicações. Estávamos num pequeno município do interior do Brasil, cercados por casas dispersas entre campos vazios, onde ninguém escuta nada quando a noite desce. Ali, ele tinha todo o silêncio do mundo para me mostrar que aquela porta não era uma saída. Era um limite que ele jamais pensava me deixar cruzar. A maçaneta continuava fria na minha mão quando dei um passo para trás, incapaz de sustentar seu tremor. Não era a porta que tremia. Era ele, do outro lado, tocando-a com as pontas dos dedos. Não para abrir, nem para puxar, mas para lembrar que estava ali, a centímetros de mim, decidido a não deixar eu atravessar aquele limite. O quarto estava imerso numa penumbra densa,
iluminado apenas pelo fraco brilho da luminária ao lado da cama. O silêncio parecia maior que o espaço, ocupando cada canto como se tivesse prioridade sobre o ar. Eu escutava minha própria respiração, aos pedaços, enquanto tentava entender como tinha chegado até ali. Não foi de repente, foi aos poucos, metódico, como tudo o que ele fazia. Movi-me até a janela, não para abri-la, apenas para criar uma distância. O vidro refletia meu rosto pálido, distorcido pelas sombras que se moviam, conforme minha respiração falhava. Lá fora, a noite era um poço negro sem estrelas, sem postes, sem vida. Apenas o campo aberto que nos separava de qualquer possibilidade de ajuda. Lembrei quando ele escolheu aquela casa, bem longe de tudo, só nós. Ele dissera com um sorriso que na época me parecia romântico. Agora entendia o verdadeiro objetivo daquele isolamento. Ele havia planejado aquele silêncio. Ele dependia dele. Eu, presa naquele quarto, era apenas a peça final no tabuleiro que ele vinha montando havia meses. O som dos passos dele no corredor, lentos, suaves, controlados, cortou o ar como um punhal afiado. Ele não andava, avançava com intenção. Reconheci aquele ritmo de imediato. Era o mesmo que ele usava quando queria que eu admitisse algo, mesmo sem eu ter feito nada. Um ritmo de caçador que sabe exatamente onde está a presa. A sombra sob a porta se alongou quando ele parou ali. "Não quero que você tenha medo", murmurou, com uma calma que fez meu estômago encolher. Eu já tinha aprendido que o tom mais perigoso dele era aquele, quieto, suave, quase protetor, porque era nessa voz que suas piores decisões pareciam justificáveis. Ajoelhei-me lentamente ao lado da cama, não porque planejava me esconder, mas porque meu corpo parecia querer encolher. O piso frio de madeira grudou na minha pele, lembrando que aquilo era real, não um pesadelo ruim, não uma interpretação exagerada. Real. "Não abra a porta", ele disse então, como se estivesse me dando um conselho. "Pode ser pior se insistir." Minha garganta se fechou completamente. Ele não estava pedindo. Estava avisando, como quem já decidiu a dinâmica da noite, e tudo o que eu fizesse dali em diante serviria apenas para medir até onde ele precisaria apertar o cerco. A luz do corredor mudou sutilmente, indicando que ele se agachara para aproximar o rosto da porta. Eu podia sentir o calor da respiração dele atravessando a madeira. "Você ia embora", completou, num tom quase dolorido. "Por quê?" A pergunta não era sincera. Ele não buscava resposta. Buscava culpa. Era uma estratégia conhecida. Fazer parecer que eu tinha quebrado algo, que eu havia provocado aquilo, que sua reação era apenas consequência do meu erro. Meus dedos tremiam sozinhos, agarrando o tecido da cobertura sem perceber. Queria responder. Dizer qualquer coisa que desmontasse aquele clima, mas sabia que qualquer palavra seria usada como prova contra mim. A casa inteira parecia escutar. Nenhum som vinha de fora, e a noite pesava sobre o teto como uma mão gigante, silenciosa e cúmplice. Ele não falou mais, e quando ele ficava em silêncio, eu sabia que estava pensando, calculando, ajustando o próximo passo. A porta permaneceu fechada, mas eu sentia como se a cada segundo ele depositasse mais peso sobre ela. Não com as mãos, mas com a certeza. A certeza de que eu não sairia, de que não havia saída, de que eu estava tão emocionalmente aprisionada que tentar fugir fisicamente seria apenas um detalhe irrelevante. Decidi levantar-me devagar, usando a cama como apoio. O quarto pareceu girar por um instante. Minha respiração estava acelerada, como se meu corpo tentasse correr mesmo parada. Caminhei até a luminária e a apaguei. A escuridão tomou todo o espaço, e por um momento senti que poderia desaparecer dentro dela. Que talvez, se ele não me visse por baixo da porta, acreditaria que eu tinha dormido e desceria. Era uma esperança pequena, frágil, quase infantil. Mas era tudo o que eu tinha. Sentei-me na poltrona do canto, abraçando meus próprios braços, tentando silenciar até meus pensamentos. A escuridão parecia me proteger, até o momento em que o ouvi sussurrar algo do outro lado. "Você sabe que não pode se esconder de mim." O chão pareceu sumir sob meus pés. No escuro, eu podia ouvir meu próprio pulso como um martelar constante. Ele sabia exatamente onde eu estava no quarto. Ele sempre soube. A porta emitiu um leve estalo. Não de abertura,
e sim de pressão, como se ele tivesse encostado a testa ou a palma da mão nela, uma proximidade que cortou o ar. Só quero conversar, disse ele, mas não era verdade. Ele queria que eu cedesse, que eu abrisse, que eu desse o primeiro passo, para depois poder dizer que tinha sido escolha minha. Essa era a lógica dele. A lógica que eu ignorei durante tanto tempo. Quando finalmente seus passos começaram a se afastar, senti minhas pernas perderem a força. Ele não estava desistindo. Ele estava se reorganizando. Eu podia sentir isso. Ele nunca se afastava sem um motivo. Talvez estivesse esperando que eu relaxasse, que eu me levantasse, que tentasse me aproximar da porta de novo. Fiquei ali, imóvel, contando cada segundo. A casa voltou a ser um enorme vazio, um fosso escuro, um cenário montado com cuidado para que eu permanecesse exatamente onde ele queria. A madrugada começou a desbotar num cinza pálido, quando ouvi algo inesperado, a porta da cozinha se abrindo, depois se fechando. Não eram passos pesados nem um estrondo. Era ele, saindo, por um segundo mínimo demais para ser chamado de oportunidade. Meu coração se acendeu. Ele havia deixado a casa. Eu continuava presa, sim, mas ele não estava ali. Pela primeira vez, desde que tudo começara, eu estava sozinha. E foi nesse instante, com o silêncio inteiro da casa respirando sobre mim, que entendi que eu tinha apenas um fragmento de tempo para decidir, de verdade, se eu queria continuar vivendo dentro do mundo que ele havia construído para mim, ou se eu ia tentar escapar, custasse o que custasse. A ideia de que ele havia saído me atravessou como um raio. Não era alívio, era vertigem, uma liberdade mínima e repentina que quase me derrubou. Permaneci sentada na escuridão do quarto, ouvindo cada canto da casa como se ela pudesse confirmar o impossível. Ele não estava ali, nenhum passo no corredor, nenhuma sombra sob a porta, nenhuma respiração controlada tentando decifrar meus movimentos. Apenas silêncio, um silêncio real, não o que ele manipulava. Um silêncio que fez meu coração acelerar, guiado pela possibilidade. A primeira, de que eu podia me mover, de que eu podia tentar. Mas também era o tipo de silêncio que podia ser uma armadilha. Levantei-me devagar. Tão devagar que parecia que meus pés não tocavam o chão. Meu corpo ainda estava em modo de sobrevivência, esperando que a qualquer momento ele surgisse do nada. A escuridão do quarto me envolvia como um abrigo frágil. A luminária seguia apagada e eu não pretendia acendê-la. Cada sombra podia me esconder, cada reflexo podia me entregar. Aproximando-me da porta, toquei a madeira. Estava gelada, mais gelada que antes, como se a ausência dele tivesse deixado um vazio. Segurei a maçaneta. Não a movi, apenas a senti entre os dedos, tentando perceber qualquer pressão do outro lado. Nada. Nenhuma vibração. Nenhuma presença. Abaixei o olhar para a fresta inferior. Nenhuma sombra. Nenhum movimento. Apenas o corredor parado na penumbra. Era agora. Se houvesse algum momento possível, era aquele. Mas meu corpo parecia dividido entre urgência e medo. Se eu abrisse, quebraria algo que ele sempre acreditou ter garantido. Minha obediência silenciosa. E eu conhecia bem o jeito que ele reagia a isso. Cada tentativa minha de impor um limite terminava em horas de manipulação emocional. Culpas fabricadas, desculpas que nunca eram desculpas. Mesmo assim, ficar ali já não era opção, não depois da noite que eu tinha atravessado. Respirei fundo e empurrei a maçaneta. Ela não cedeu facilmente. A porta estava fechada, como sempre, mas dessa vez o mecanismo soou diferente, como se ele tivesse reforçado a tranca antes de sair. Não o suficiente para bloquear por completo, mas para dificultar. Claro, murmurou uma parte amarga dentro de mim. Ele nunca fazia nada sem cálculo. Empurrei de novo, com mais força, até ouvir um clique discreto. A porta se moveu alguns centímetros, abrindo uma fenda negra para o corredor. Meu coração bateu tão forte que precisei me segurar no batente. Coloquei a cabeça para fora primeiro. O corredor era um túnel escuro, iluminado apenas por uma faixa cinzenta vinda da sala. A madeira estalava com o vento que entrava por alguma janela aberta lá embaixo.
Algo que ele definitivamente não deixaria assim por acaso. Talvez tivesse saído com pressa. Talvez estivesse distraído. Talvez a situação tivesse escapado do controle dele por um instante. E essa brecha, por menor que fosse, era tudo o que eu tinha. Saí do quarto, com passos tão leves que parecia que o piso poderia gritar. O corredor parecia mais comprido do que eu lembrava, como se a casa tivesse esticado suas dimensões enquanto eu me encolhia por dentro. Passei pela parede onde ele costumava se apoiar quando discutíamos. Aquele pedaço da madeira tinha uma marca quase invisível do peso da mão dele. Passei rápido. Eu não queria olhar. Não queria reviver. Cada memória me tornava mais lenta. Desci a escada com o máximo de cuidado. O piso rangia sob meus pés. Impossível evitar. A casa era antiga. Todas as tábuas tinham voz. A cada rangido, eu parava, esperando ouvir a porta principal se abrindo, esperando o ritmo familiar dos passos dele. Mas nada veio. Só o vento e um silêncio que parecia me empurrar para a frente, como se dissesse que aquele era o momento. Cheguei à sala. A porta da frente estava fechada, mas não completamente. A tranca girada pela metade, como se ele tivesse saído às pressas, achando que não precisava reforçar. Um ar frio passava pela fresta, agitando as cortinas e trazendo o cheiro úmido da manhã. Meus dedos tremiam quando toquei a maçaneta. A porta estava aberta, não escancarada, não destrancada, mas aberta o suficiente para que eu passasse. Teria ele hesitado? Teria saído correndo? Teria previsto que eu tentaria fugir? Minha mente disparou. Talvez fosse uma armadilha. Talvez ele esperasse exatamente isso para me culpar depois por trair a confiança dele. Mas mesmo assim, eu precisava tentar. A liberdade ali, mesmo que fosse uma ilusão, brilhava como água no deserto. Empurrei a porta devagar. O lado de fora surgiu como um cenário estranho. A manhã ainda azulada, coberta por uma luz cinza sobre o campo aberto. Nenhum carro. Nenhuma casa perto. Apenas vento, terra molhada e a sensação terrível de vulnerabilidade. Dei um passo. O ar frio me cortou, depois outro. A porta rangeu atrás de mim, viva. Virei-me para fechá-la. Não para esconder a fuga, mas porque o som dela aberta me deixava exposta demais. E foi quando estiquei o braço para puxá-la, que ouvi um som que me congelou inteira. O motor de um carro, distante mas crescendo. A estrada que levava à casa era um único caminho estreito, impossível de confundir. Só havia uma pessoa que poderia estar voltando por ali. Meu corpo reagiu antes da mente. Recuei 2 passos, 3, quase tropeçando no alpendre. Minha respiração se partiu. Olhei para o campo, para o horizonte, para qualquer direção em que pudesse correr. Mas correr a céu aberto significava ser vista na mesma hora. E ele reconheceria minha silhueta a qualquer distância. O motor ficou mais alto, mais perto, mais inevitável. Entrei de volta na casa e fechei a porta no maior silêncio possível. Não dava para fugir por ali. Não em linha reta. Não com ele chegando. Corri até a cozinha, buscando outra saída. A janela tinha 2 trancas. A porta dos fundos, fechada por dentro e por fora. Quando ele fez isso? Quando planejou isso? Talvez sempre tivesse sido assim, e eu simplesmente nunca tentara abri-la. Voltei para a sala. O carro estava muito perto agora. Ele estava a segundos de chegar. Meu coração batia como se fosse quebrar minhas costelas. Subi a escada correndo. Eu não podia deixar rastros. Não podia deixar sinais de que havia saído. Cada segundo parecia prestes a se romper. Quando voltei para a porta do quarto, empurrei devagar, entrei e a fechei com todo o cuidado. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar o trinco. A janela seguia fechada. A cama, intacta. A luz apagada. O quarto, igual. Nenhum sinal do que eu tinha feito. Sentei de novo no chão, abraçando as pernas, respirando o mínimo possível. E foi quando meus olhos começaram a se acostumar à escuridão que ouvi a porta da casa se abrir lá embaixo. O som atravessou o piso, subiu pelas paredes e se alojou no meu peito como um veredito. Ele tinha voltado. Andando devagar. Tão devagar, como alguém que sabe que nada escapou, que nada mudou.
que tudo continua exatamente como ele deixou. E naquele instante brutal, eu entendi. O verdadeiro cativeiro não era o quarto, era ele. E aquilo estava apenas começando. A porta principal se fechou com um estalo suave, controlado, preciso. E todo o ar fugiu dos meus pulmões. Eu já estava sentada no mesmo ponto do chão, costas grudadas na parede como se pudesse me dissolver nela. Cada músculo meu estava tenso, esperando a próxima peça daquele ritual silencioso que ele construía todo dia. Os passos surgiram na entrada. Lentos, constantes. Não tentavam me assustar. Tentavam me avisar de que ele sabia, de que ele viu, de que cada segundo da minha tentativa estava marcado no intervalo entre a porta e a chegada dele. Tentei respirar, mas parecia errado produzir qualquer ruído enquanto ele atravessava a sala. O tilintar das chaves foi o primeiro aviso de que ele estava largando coisas sobre a mesa. Depois, o arrastar de algum objeto, talvez o casaco, talvez uma cadeira. Nada daquilo era novo. O que era novo era o silêncio entre cada gesto. Um silêncio pesado, construído. Ele deixava o tempo correr apenas para me lembrar que cada segundo era dele, que tudo naquela casa era dele. Até a minha ansiedade, que subia pelo meu peito como água gelada. Cheguei, ele disse enfim. Não para anunciar a volta, mas para lembrar que eu não tinha outra casa além daquela. Os passos atravessaram a sala com uma calma que me embrulhou o estômago. Ele não chamou meu nome, não perguntou onde eu estava, não procurava por nada. Agia como quem já sabe, como quem apenas confirma um pensamento que o acompanhou por todo o caminho até ali. Então começou a subir. Um degrau, pausa. Outro degrau, pausa. Não era cansaço, era cálculo. A madeira rangia sob o peso dele, enviando ruídos que estouravam dentro da minha cabeça. Cada passo dele percorria meu corpo como um choque. Eu queria sumir. Queria que o chão se abrisse. Queria que a noite me engolisse, mas fiquei imóvel, dedos cravados no tecido da minha calça. Quando ele chegou ao topo, o silêncio ficou tão denso que parecia ter forma. A sombra dele se estendeu pelo corredor, longa, distorcida, como se a luz fraca da janela estivesse brincando com minha percepção. Por um instante, achei que ele fosse ficar parado ali, ouvindo, mas avançou pelo corredor com uma lentidão devastadora. O som de seus passos no espaço estreito parecia o de um animal grande se aproximando. Fechei os olhos por um segundo, tentando desacelerar meu coração. Quanto mais eu tentava, mais ele disparava, como se quisesse rasgar meu peito. Ele parou diante da porta. Não bateu. Não tocou a maçaneta. Apenas respirou. Uma respiração lenta, profunda, medida. Uma respiração mais reveladora do que qualquer frase. Eu sabia o que significava. Ele esperava que eu me movesse, que cometesse um erro, que mostrasse de algum jeito que não estava ali o tempo todo. A madeira entre nós parecia viva, como se testemunhasse o momento em que minha resistência desabava. Você está muito quieta, ele disse num tom brando. Não era crítica, era diagnóstico, e um diagnóstico perigoso. Não respondi. Não podia. Qualquer vibração da minha voz entregaria o desespero que eu prendia entre os dentes. O silêncio que se seguiu se esticou até doer. Ele deu um passo para o lado, depois outro, caminhando devagar pelo corredor, como se cheirasse o ar, tentando ler meu rastro. A sombra dele passava sob a fresta da porta, indo e voltando. Quando parou novamente na frente, ouvi um toque quase imperceptível. A ponta dos dedos dele na madeira. Não era carinho. Era marcação de território. Ele sempre fazia isso quando queria me lembrar que sabia exatamente onde eu estava. Você foi até a sala, murmurou. Minha alma despencou dentro de mim. Não perguntou, afirmou. Ele sabia. Talvez tivesse visto marcas no chão. Talvez notado a cortina fora do ângulo. Talvez me conhecesse o bastante para prever cada reação minha. Apertei os lábios até sentir o gosto metálico do medo. Por quê? Ele perguntou então, com aquela calma falsa que usava antes de distorcer tudo a seu favor. Eu queria dizer que não saí, que não me movi, que era engano. Mas era inútil. Ele não buscava a verdade. Ele buscava controle. Ouvi quando ele se agachou. A madeira gemeu diferente. Mais perto, mais íntima, mais invasiva.
Ele aproximou o rosto da fresta inferior da porta. Eu sabia, porque a respiração controlada dele agora vinha de mais baixo, rente ao chão. Você não precisa fugir de mim, sussurrou. Aquelas palavras sempre vinham antes de algo. Algo que ele julgava necessário. Algo que me deixava muda por horas. A maçaneta se moveu. Pouco. Só o suficiente para avisar. Para dizer, eu posso. Quando eu quiser. As lágrimas surgiram, silenciosas, mas eu as forcei de volta. Não podia chorar. Não podia tremer. Qualquer reação seria convite. Eu precisava ser uma sombra dentro do próprio quarto. Uma sombra sem voz, sem vontade. Mas ele sabia. Ele sempre sabia. Você está com medo. Disse, não como pergunta, mas como constatação. A voz de quem observa um objeto, não uma pessoa. De quem estuda um padrão previsível. A madeira rangeu quando ele se curvou ainda mais. Eu não quero que você sinta isso. Mas também não vou deixar você se afastar. Quando ele finalmente se levantou, cada osso meu pareceu estremecer. Ele recuou 2, 3, 4 passos. Eu quase suspirei. Quase. Porque aquilo não era ele indo embora. Era ele se preparando. Respirou fundo antes de dizer com uma tranquilidade que doía. Eu vou entrar daqui a pouco. Aquela frase sempre soava cotidiana, mas trazia ruptura. A ruptura que dizia que eu não tinha escolha, que o que ele queria viria antes do que eu pudesse desejar. A sombra dele sumiu, mas as palavras ficaram. E naquele silêncio absoluto, eu percebi que meu tempo tinha acabado. Eu não tinha mais segundos para planejar. Não havia porta, distância ou pensamento capaz de impedir o que viria. A decisão dele já estava tomada. E quando ele decidia, o mundo inteiro se moldava à vontade dele. O piso rangeu lá embaixo, e eu soube, com uma certeza cortante, que quando ele voltasse para aquela porta, nada em mim seria como antes. Os passos dele viraram um metrônomo cruel dentro da minha cabeça. Continuei no chão, encolhida, como se qualquer movimento pudesse destruir o pouco de controle que me restava. Eu não sabia o que ele fazia lá embaixo, mas cada som, uma cadeira, um copo sobre a mesa, o estalo da madeira, parecia cuidadosamente orquestrado, como parte de algo que eu ainda não entendia. Meus dedos apertavam meu próprio corpo, tentando achar algum ponto de apoio. Mas o medo era uma maré interminável, e cada onda me levava mais longe de mim. Então, o silêncio. Não era alívio, era ameaça. Eu sabia que, quando ele ficava quieto, era porque preparava algo. Algo maior. Algo calculado. A casa inteira parecia sustentar a respiração comigo, esperando o instante exato em que ele subiria de novo. Fechei os olhos, buscando ouvir além do silêncio. Nada. Nenhum passo. Nenhuma respiração. Como se ele tivesse desaparecido. Mas eu sabia. Ele nunca desaparecia. Ele sempre estava ali. Sempre. De repente, um baque seco ecoou lá embaixo, como uma porta interna sendo fechada firme. Não bruto. Preciso. Depois, o som de um trinco girando. Algo arrastado. Como se ele estivesse mudando coisas de lugar. Reorganizando. Preparando. A bile subiu pela minha garganta. Ele nunca fazia isso sem propósito. Nunca. Isso significava que a casa, que já era um labirinto emocional, estava prestes a virar também um labirinto físico. Um espaço moldado para que eu não tivesse saída. Nem pensamento de fuga. Quando os passos começaram a subir, senti um frio clínico se espalhar pelo peito. O ritmo era outro. Mais lento, mais pesado. O passo de alguém que carrega uma decisão. Uma que ele tinha tomado lá embaixo. Levei a mão à boca para conter qualquer som, mas minhas unhas arranharam minha pele sem que eu percebesse. As sombras no corredor mudavam com a aproximação dele. E meu corpo inteiro endureceu. Eu sabia que aquele momento viria desde o segundo em que ele voltou. Mas agora, ele estava aqui. Ele parou diante da porta. Não falou. Não respirou alto. Não chamou meu nome. Apenas ficou ali, ocupando o corredor inteiro como uma presença imensa, silenciosa, que eu sentia até nos ossos. O quarto ficou tão quieto que eu ouvia meu coração batendo contra as costelas. Rápido demais. Doído demais. A maçaneta mexeu 1 milímetro. Só um. Como se testasse minha reação. Eu não me movi.
Não pisquei. Não respirei. Queria virar ar. Vazio. Nada. Mas o nada não ia me salvar. Eu sei o que você fez. A voz saiu num sopro grave, e aquele sussurro foi pior que qualquer grito. Era a prova de que não havia mais brecha para desculpas ou negações. Ele sabia. Ele sempre sabia. Apertei os olhos com força, desejando que fosse só um palpite. Mas ele prosseguiu. Você foi até a porta e saiu. Senti minha alma ser arrancada de dentro de mim. Todo o meu corpo gelou. Ele tinha visto. De algum jeito, ele reconstruiu meu caminho. E para ele, meu gesto não tinha sido medo. Tinha sido traição. A maçaneta girou um pouco mais, não para abrir, mas para marcar o compasso do que estava prestes a acontecer. Por que você fez isso? Ele perguntou com uma calma tão fria que me cortou por dentro. Não havia raiva na voz. Havia tristeza. Uma tristeza ensaiada. Aquela que ele usava sempre que queria me fazer sentir culpada por tentar sobreviver. Prendi a respiração. Se eu respondesse, ele distorceria as palavras. Se eu ficasse quieta, ele usaria o silêncio como prova de que eu sabia que estava errada. Não existia saída. Nenhuma. Ouvi o momento exato em que ele se ajoelhou. A madeira gemeu sob seu peso calculado. Agora a voz dele vinha mais baixa, mais perto da fresta sob a porta. Eu não quero te machucar, murmurou. Mas eu não vou deixar você ir embora de novo. A palavra de novo me arruinou. Ele não tinha dúvidas. Não hesitava. Para ele, minha tentativa era a primeira de muitas. E todas precisariam ser eliminadas. Não com violência física, não daquela forma, mas cortando minhas rotas, meus impulsos, minhas ideias, cortando a mim mesma antes que eu pudesse tentar outra vez. A palma da mão dele tocou a porta. Um calor abafado atravessou a madeira. Uma ameaça que não precisava de som. Eu vou entrar, disse enfim. Mas quero que você esteja calma. Não quero que isso seja difícil. Não era aviso. Era sentença. A sentença de alguém que já se colocava como juiz, dono e salvador ao mesmo tempo. O ar do quarto ficou denso demais. Minha visão nublou nas bordas. Ele ia entrar. E quando isso acontecesse, algo dentro de mim quebraria. Algo que talvez eu nunca fosse recuperar. A maçaneta girou pela terceira vez. Completa. A estrutura da porta estalou. Ele estava empurrando, devagar, quase devoto, como quem abre um espaço sagrado. Para ele, eu era esse espaço, não uma pessoa, uma posse, um território emocional que precisava manter sob domínio absoluto. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam. Fiquei onde estava, tremendo, as costas coladas à parede. A porta começou a se abrir. 1 centímetro, 2, 3. A luz cinza do corredor cortou o quarto ao meio. Primeiro vieram os dedos, depois a mão, depois a sombra dele inteira. E quando, finalmente, ergui o rosto e o vi entrar, entendi que tudo o que eu tinha temido até ali era só a superfície. O verdadeiro cativeiro, aquele que ele tinha preparado, acabava de começar. A porta não abriu muito, apenas o suficiente para o impacto atravessar meu corpo como gelo. Não era o som, não era a luz. Era ele, sua sombra avançando pela fresta com uma autoridade que já não pedia permissão, não insinuava, não ameaçava, apenas entrava. A madeira vibrava com o peso controlado de seus passos. Me encolhia ainda mais na parede. A garganta fechada, o ar preso, meu mundo inteiro reduzido ao espaço entre nós dois. Ele empurrou a porta como quem segue um ritual de paciência. A mão passou devagar pela madeira, traçando o mesmo caminho que eu tantas vezes imaginei nas madrugadas. Aquela mão, a mesma que antes segurava a minha com cuidado, agora era puro aviso. Não pela força, mas pela convicção. Ele acreditava que entrar ali era um direito, não uma invasão. Calma, murmurou, como se uma palavra pudesse conter o pânico que subia pela minha coluna como fogo frio. Quando ele cruzou o limiar, o quarto pareceu encolher. Ele não correu. Não invadiu de forma brusca. Apenas entrou, como quem volta para casa. Como se aquele fosse o lugar dele. Como se eu tivesse sido construída para recebê-lo. Seu olhar buscou o meu na penumbra. A calma nos olhos dele fez minhas mãos tremerem. Não havia fúria. Não havia caos. Havia algo pior. Certeza.
A certeza de que ele tinha controle sobre tudo. Sobre a casa. Sobre minha respiração. Sobre meus passos. Sobre mim. Eu preciso falar com você, disse ele, aproximando-se mais um pouco. A voz limpa, ajeitada, sem rachaduras. Mas quero fazer isso sem que você tenha medo. A frase tirou meu ar. Ele realmente acreditava que meu medo podia ser desligado. Que minha reação era exagero. Que sua presença era cura, não ameaça. Que tudo se resumia a entender o motivo. O mesmo motivo de sempre. Faço isso porque te amo. Mas aquele amor era uma jaula. Ele deu 2 passos. Depois outro. Eu recuei o mínimo possível. O suficiente para que meu ombro tocasse a parede. O frio da pintura arrepiou minha pele. Ele percebeu. Ele sempre percebia. Não gosto de te ver assim. Sussurrou, inclinando o rosto como quem analisa um problema. Sinto que você está se afastando. E eu não quero isso. Um quase soluço me escapou por dentro. Eu não estava me afastando. Eu estava tentando sobreviver. Mas para ele, cada respiração minha sem a permissão dele era fuga. E fuga era agressão. Ele se sentou no chão, devagar, bem na minha frente. Como se quisesse parecer humano, acessível, seguro. Mas aquela humanidade era uma fachada polida, usada quando precisava me puxar de volta. Podemos recomeçar, disse com suavidade. Mas você precisa confiar em mim. Você não pode tentar sair de novo. Minha visão turvou. A palavra precisa sempre vinha antes de algo irreversível. Não era pedido. Era ordem embrulhada em seda. Ele se aproximou mais, as pernas quase tocando as minhas. Virei o rosto, incapaz de sustentar o olhar dele. Meu corpo tremia, e eu me agarrava a qualquer migalha de controle. Um gesto, uma palavra, qualquer coisa. Mas tudo parecia perigoso. Ele levantou a mão devagar, como quem acaricia um animal assustado. A palma se aproximou do meu rosto, e eu me encolhi sem querer. Ele congelou por um instante. Só um, antes de a expressão mudar. Havia dor, mas não por mim. Por ele, porque no mundo dele, eu não deveria ter medo. Porque meu medo feria o papel que ele se atribuía. O de salvador. Você não deveria reagir assim, murmurou. Eu estou aqui para cuidar de você. Ele abaixou a mão, não como respeito, como ajuste de estratégia. E então, a voz mudou. De suave para firme. De cuidadosa para absoluta. De amor para posse. Eu não vou deixar você tentar aquilo de novo. A frase caiu sobre mim como uma pedra. É para o seu bem e para o meu. Ele se levantou devagar. Cada movimento dele parecia confirmar o que eu já sabia. Mas não queria admitir. Não haveria outra chance. Nenhuma. Ele caminhou até a porta e a fechou por dentro. Sem trancar. Ele não precisava trancar. A verdadeira fechadura era ele. Virou o rosto só um pouco, o suficiente para me dar o último aviso disfarçado de proteção. Daqui em diante, eu vou estar com você em tudo, para que você não tenha medo e para que você não faça mais bobagens. Eu estremeci. Ele apagou a luz. O quarto afundou numa escuridão ainda mais densa, como se o próprio ar tivesse engrossado. A silhueta dele permaneceu ali, firme, imóvel, ocupando o espaço entre mim e a saída. Uma sentença viva, respirando no escuro. Ele não disse mais nada. Não precisava. A decisão já estava selada, e era irreversível. Enquanto a respiração dele preenchia o quarto, lenta, medida, possessiva, compreendi que não existia mais fuga possível. Que aquela noite não teria fim. Que a porta nunca mais significaria saída. E que a partir daquele instante, tudo o que eu fosse seria decidido por ele. Quando a luz se apagou e a penumbra tomou conta do quarto, senti algo em mim se calar de forma definitiva. Não era só medo. Era a certeza, crua, devastadora, de que já não havia fronteiras entre a vontade dele e a minha existência. Ele respirava a poucos passos, como se vigiasse até meus pensamentos, esperando minha rendição silenciosa à realidade que ele havia construído sem me consultar. E tomada pela escuridão, tive a sensação de que meu próprio corpo deixava de me pertencer. Não houve gritos. Não houve luta. Houve apenas a presença dele ocupando cada espaço, cada silêncio, cada escolha que um dia eu pensei ter. Ele se movia com a segurança de quem acredita ter vencido, como se aquela noite fosse um renascimento.
Não para mim, mas para o nós, distorcido que ele imaginava. Cada frase suave que murmurava soava como uma chave trancando portas internas, portas que não se abrem outra vez. E assim tudo terminou para mim. Não com fuga, não com alguém me salvando, não com um ruído que quebrasse o feitiço. Terminou com a aceitação muda de que minha vida, minhas decisões e meus limites tinham sido absorvidos por ele. E, enquanto sua sombra permanecia entre mim e a saída, percebi que o verdadeiro fim não estava naquela noite, mas no fato de que ele já tinha decidido o meu futuro muito antes de eu perceber.